Olá, gente, a paz do Senhor, amém? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor. Algum tempo atrás eu tive uma experiência muito grande com Deus e eu quero compartilhar e deixar isso registrado nesse vídeo. Eu creio que vai edificar, eu creio que Deus vai falar com quem Ele quer falar. E a coisa mais difícil que tem é a gente querer ajudar alguém e a pessoa não aceitar, aquilo que você fala para defender, para ajudar ela, e ainda a pessoa se vira contra você. Alguém já passou por isso? Eu passei por isso e é muito difícil, e eu creio que assim tem sido também com o nosso Deus. Ele passou tudo isso aqui na terra, na cruz, para nos defender, e muitas das vezes ele foi atacado, foi julgado, foi odiado. Essa é a palavra certa, e isso fere e magoa. A rejeição é uma das piores coisas que tem, E eu tô acostumada com ela também. Mas o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso para nos limpar de toda mágoa, De toda tristeza. E essa experiência que eu vou compartilhar hoje não é assim, como posso falar? É algo sobrenatural para a pessoa falar, ai, não acredito, isso é impossível, porque não é. Porque eu também achei que a Bíblia fala que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E quando a gente menciona isso, a gente só pensa no lado bom. Mas infelizmente existe os dois lados da moeda, Então eu quero compartilhar esse testemunho que eu vou contar para vocês, mas em Mateus 24, verso 6, a Bíblia diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Amém, até aqui. Então eu quero compartilhar o meu testemunho. Em 2011 eu voltei para Jesus e comecei minha caminhada com Cristo de reconciliação. Eu era desviada e não que eu me reconciliei, ele me resgatou. Ele me resgatou do mundo e me trouxe para perto dele pela infinita misericórdia do nosso Deus. E quando foi e o meu foco quando eu voltei para Deus era quando você tem uma vida com Deus, quando você faz uma aliança com o Senhor, a sua vida é transformada. Em primeiro lugar, o seu foco é transformado, tudo muda. É como se você casasse com alguém. É como se você casasse com a pessoa e pela pessoa você precisa mudar, Então, eu mudei o foco da minha vida e comecei a buscar pela minha vida, principalmente pela minha vida espiritual, lógico, em primeiro lugar, mas principalmente meu foco era financeiro. Porque eu tinha perdido tudo e eu tava muito humilhada nessa área, sabe? Eu pensava assim, não, agora é hora de eu recuperar tudo que eu perdi. Então, ai, meu cachorro vai latir, paciência, Não tem muita opção pra mim, lugar pra gravar, tem que ser aqui. Aí eu peguei e tive esse foco de vida financeira, mas Deus me levou a viver algo sobrenatural para me mostrar que eu precisava mudar o meu foco. E a palavra dele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E às vezes a gente não põe isso de fato, de verdade, para funcionar na nossa vida. A gente acha que está servindo a Deus, mas às vezes você está com o foco errado. Então eu acho que Deus vai falar assim com você nesse vídeo, através desse vídeo, E eu comecei a ter sonhos com tsunami. Eu moro aqui em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e a minha cidade é uma cidade que tem uma vista muito linda. A minha casa tem a vista direta para a serra, que é a serra é o alto do Pico do Urubu, que é uma serra gigantesca, um lugar muito lindo, ponto turístico e tal. E eu sempre comecei a sonhar com esse lugar, que eu olhava para a serra e via o mar descendo da serra. E eu acordava e eu pensava assim, mas é impossível, era um sonho meio assustador. E eu pensava, é impossível o mar descer dessa serra, Que viagem, nossa, que brisa, que sonho. E não dei crédito no início.
não dei crédito, mas aí os sinais começaram a aumentar, os sonhos a aumentar, e eu achava que os sonhos eram relacionados a algo particular da minha vida, porque sonho tem significado e tem simbolismo, tem todo um estudo por detrás disso também. E eu achava que significava algo relacionado ao meu particular, e só que assim, começou com muita frequência esses sonhos, e todas as vezes que eu sonhava eu pensava a mesma coisa: isso é impossível de acontecer. Mas aí eu comecei a ver muitos sinais, né, que não cabe nesse vídeo, eu vou contar o mais importante no caso. Comecei a ver muitos sinais. E eu nunca tinha tido experiência assim de arrebatamento de espírito. Eu achava muito legal quando eu ouvia alguém falar. E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas é algo, não é tão sobrenatural assim. Inclusive, o meu chamado, a minha vida com Deus, o meu ministério. Antes eu não falava isso, mas hoje eu falo com autonomia, porque eu tenho um ministério, tenho um chamado, né, para casais e principalmente para solteiros que esperam no Senhor. Então, vocês nunca vão ver eu, tipo assim, bradar, orar em línguas e falar em mistério dessa forma, assim, que eu acho lindo, nada contra. Mas eu não me identifico muito com isso. Então, para a pessoa ouvir aquilo que Deus vai falar através da minha vida e da minha boca, ela tem que estar bem atenta, senão vai passar desapercebido, né? Então tem que crer na fé racional, tem que ser racional. Então eu tive uma experiência surreal, extraordinária com o nosso Deus. Começou primeiro com um sonho. Onde o sonho, quando você tem um sonho que é o Espírito Santo está te revelando algo, é inesquecível. Quando você tem um sonho comum, normal, eu acho legal falar isso. Você esquece. Com o passar do tempo você fala: uma vez eu sonhei um sonho com isso, tal, mas não lembro de nada. Esqueci os detalhes e tal. Quando é Deus revelando, você não consegue esquecer os detalhes, porque é como se você tivesse vivido aquilo. E de fato, no mundo espiritual, foi o que aconteceu. E eu sonhei que eu estava no sítio da igreja que eu frequentava na época. O sítio que acontecia o batismo nas águas. Aí depois de ter sonhado vários sonhos com tsunami, eu sonhei que estava no sítio da igreja que eu frequentava. E quando eu me via naquele sítio, eu estava num ambiente espiritual ali, que a palavra de Deus chama de Santo do Santo. Né? Tem até uma música que fala: no Santo do Santo a fumaça me esconde, só os teus olhos me vê. E eu estava nesse ambiente espiritual, dentro daquele sítio, no Santo do Santo, com muita neblina. É uma neblina que parece fumaça e você sabe que você está no mundo espiritual. É diferente. E eu estava ali, e depois de ter sonhado várias vezes já com as águas, com o tsunami, nesse sonho que eu estava no Santo dos Santos, as águas já estavam nos meus joelhos. E eu estava ali, e eu olhava assim, na minha frente, tinha uma pedra com um livro sobre uma pedra, né, e um anjo. Só que esse anjo era Jesus. Depois de muito tempo que eu fui saber que esse anjo que eu sonhei era o próprio Jesus Cristo. Mas eu não vi o rosto dele, eu só vi as vestes dele nesse sonho. E eu já vi Jesus algumas vezes, que eu vou compartilhar também em outro vídeo. E eu estava ali já com as águas pelo meu joelho, e Jesus estava ali comigo. E ele estava parado de frente para essa pedra, com o livro aberto em cima dessa pedra. E ele me chamava. E ele falava assim... Só que falava mentalmente, não é boca, né? No mundo espiritual não fala pela boca, fala mentalmente. E o Senhor Jesus me chamava e ele falava: vem aqui, eu vou te mostrar. Aí eu ia andando, né, com as águas já pelos joelhos, e minhas filhas estavam comigo por ali, elas eram pequenas na época, e elas estavam na inocência ali comigo, naquelas águas já. E eu ia andando pro lado do Senhor, onde eu via só as vestes dele daqui para baixo, assim, todo vestido de branco, as vestes brancas. E ele me chamava, falava: vem, mentalmente. Ele falava: vem que eu vou te mostrar. Aí eu chegava perto dele, daquela pedra, com aquele livro aberto em cima da pedra. Não era uma Bíblia, era um livro. Um livro que existe, acho que está em Apocalipse, fala do livro. Aí quando eu olhava para o livro que ele me mostrava, ele abria o livro, que já estava aberto na verdade. Aí eu olhava assim para o livro, estava coberto com aquela fumaça, com aquela neblina, que é o Santo do Santo, que a fumaça de Deus esconde tudo que ele quer esconder. Só revela para quem ele quer e porque ele quer, né? Não assim porque a gente fez algo para merecer nem nada. Eu estava em jejum nessa época, em consagração, mas eu sei que foi porque ele quis falar comigo, para eu me converter de fato e de verdade. Aí quando eu olhei para aquele livro,
eu só podia ver uma linha daquele livro. E nessa linha estava escrito assim, Tsunami com Z, 8.5. Aí eu lia, eu olhava aquilo e eu via, aí ele falava pra mim assim mentalmente, é possível sim. Porque todos os outros sonhos que eu sonhava, eu acordava e falava, isso é impossível, jamais. Aí ele falava pra mim, é possível sim e vai acontecer, porque está escrito nesse livro e já foi determinado. E quando ele falava isso, ele falava assim pra mim, olhe para o norte. Aí eu olhava para o norte, no caso, né, para o litoral norte, aí eu via uma montanha daquela que tem na praia, a serra, né, as montanhas. Eu vi uma montanha daquela vindo trazidas pelas águas, assim, já se aproximando assim da gente, aquela destruição muito grande. Aí a montanha vinha sendo trazida pelas águas, aquela montanha. Aí eu deduzia, né, que era o fim. Mas na verdade, o que eu li aqui agora não era o fim, era o princípio das dores, o início do fim. Ele me mostrou o princípio das dores. Então, quando eu vi aquela montanha sendo trazida pelas águas, aí eu sabia que tinha chegado o momento que não tinha para onde correr ali naquele momento nem nada. Tinha chegado o momento de eu entregar o meu espírito para ele. E eu chamava as minhas filhas, eu falava, vem filhas, vem, vem. E elas vinham correndo. E quando eu sonhei isso, já tinha tido outras experiências. E nesse sonho ele tinha já me confortado. Ele já tinha me confortado espiritualmente em relação àquilo que vai acontecer. Aí a gente dava a mão, nós três dava a mão e começava a orar o Pai Nosso. A gente começava a orar o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E eu ouvia aquele barulho daquela serra chegando. Eu ouvia aquele barulho da serra chegando, aquele estrondo, aquela destruição de árvores sendo quebradas. É uma coisa angustiante, tenebrosa, na verdade. E aí eu acordei. Eu acordei com o barulho da destruição chegando mesmo perto da gente. E quando eu acordei, que eu peguei no chão meu celular assim do lado da minha cama, era 5 horas da manhã em ponto. E nesse dia eu chorei das 5 da manhã às 3 da tarde, sem parar um minuto. Sem parar um minuto. E mesmo que eu não quisesse chorar, e aí eu me converti. Foi aí que eu me converti de verdade. Isso trouxe um arrependimento verdadeiro pro meu coração. Porque a gente, é muito difícil, gente, se arrepender de fato, de verdade. Mas a gente sente remorso às vezes e fala, não, eu abandono tudo isso que eu fazia antes, de pecado, de erro. Mas você acaba caindo naquele mesmo erro, talvez, com o passar dos anos, porque não foi um arrependimento de verdade. Quando é arrependimento, a gente consegue renunciar mesmo. Só que isso é o Espírito Santo também que convence a gente, que traz para a nossa vida. Então a gente tem que orar pedindo para ele trazer o arrependimento. Não a gente ficar tentando se arrepender, que isso é difícil. Né? Então, naquele dia eu vi uma conversão muito grande na minha vida, minha visão mudou completamente. Eu olhei as coisas da terra e vi que isso daqui não era nada. Não era mais nada, nada, nada. E aí veio uma outra experiência que eu tive com Deus, que eu creio que essa é a parte mais crucial desse testemunho, né? Aí aconteceu uma experiência sobrenatural, que é o arrebatamento de espírito, né? Coisa linda, linda que eu ouvia falar, e assim eu nunca tive vontade de ser arrebatada em espírito, mas aconteceu comigo. Aí eu fui arrebatada em espírito. Eu deitei e dormi um dia normal, sempre vivendo em oração, consagração, para dar espaço para o Espírito Santo falar aquilo que ele queria de mim. Eu queria muito saber o que Deus queria de mim naquela época. Aí eu dormi e eu creio que eu estava num estágio bastante avançado do sono quando aconteceu isso. A gente cai num sono profundo. É um sono profundo que você pode passar carro, pode bater na porta, você não consegue acordar. Não consegue acordar. E eu tenho sono muito leve. E eu fui arrebatada em espírito e Deus me levou na cidade do Rio de Janeiro. E eu me vi ali numa rua de uma comunidade. E apareceu um moço nessa rua com uma caixa de carne, caixa de alimento. E ele falava assim para mim, mentalmente também, ele falava, vem que eu vou te mostrar. E ele começou a chamar de porta em porta. Só que naquela rua estava deserta, era domingo, no arrebatamento, era domingo, não, eu estava dormindo num dia normal, que nem lembro, na verdade,
mas no arrebatamento de espírito era um domingo de manhã. Um domingo de manhã que chama o dia do Senhor. O dia que nós devemos separar para honrar Deus, ir para a igreja, orar, buscar o Senhor, adorar. Era um domingo de manhã e as pessoas estavam todas dentro das casas dormindo. Todas estavam dormindo fisicamente mesmo. Ninguém tinha acordado ainda. E o rapaz me chamava, ele falava, vem que eu vou te mostrar. Aí o Espírito Santo me fazia saber. Ele fazia eu saber o que aquelas pessoas pensavam e sentiam quando o rapaz batia de porta em porta oferecendo o alimento. Elas estavam dormindo um sono assim, carnal e espiritual. E elas pensavam assim, deixa o alimento na minha porta, que quando eu acordar, eu vou me alimentar. Elas estavam com fome, mas elas não queriam o alimento. E eu sabia o que elas sentiam. Elas estavam dormindo assim, algumas tinham chegado de balada, outras estavam descansando do trabalho, da correria do dia da semana. E elas pensavam assim, elas estavam seguras. Elas pensavam assim, eu tô em paz. Meu carro tá na garagem, minha família tá dentro de casa, tá tudo sob controle, tá tudo em paz, eu tô em paz. E algumas estavam descansando, alcoolizadas das baladas, né? E a Bíblia fala, cuidado para não ficar sobrecarregado com as consequências da orgia. E tinha muita gente assim lá, nesse sono profundo. E ele chamava de porta em porta e ninguém recebia o alimento, exceto um senhor de idade que estava acordado e recebia o alimento. E o que mais me chamou a atenção nesse arrebatamento do espírito, Deus me mostrava uma casa nessa comunidade, num lugar alto e seguro. E nessa casa tinha um casal de homossexual casado ali, dormindo também. E foi bem no ano de 2013, quando liberou o casamento gay no Brasil. E eu sabia nessa visão, nesse arrebatamento, que eles estavam casados no papel como uma família. E eles estavam dormindo também seguros e nem pensaram em receber alimento nenhum. Aí ninguém quis receber o alimento e de repente a polícia invadiu essa comunidade, essa rua, que eu estava com esse rapaz oferecendo o alimento. E o alimento é o corpo de Cristo, é a Santa Ceia do Senhor. É o alimento, esse era o alimento. E de repente a polícia invadiu a comunidade e começou um tiroteio generalizado entre polícia e traficante ali. E aí me deu muito pânico, porque eu estava arrebatada em espírito, eu estava vivendo aquilo que ainda vai acontecer. Então Deus me levou adiante, Deus me levou no futuro. Né? A gente já vê isso acontecendo lá, mas é algo diferente. Aí veio um desespero muito grande, porque eu estava ali no meio daquele tiroteio, tinha pessoas comigo ao meu redor, tinha uma criança também, e a gente começou a tentar fugir daquele tiroteio e eu entrei por uma viela. Quando eu entrei nessa viela, um sino sobre a minha cabeça, bateu um sino sobre a minha cabeça. Eu não sei bem o que é esse mistério, se alguém souber, pode ser de alguma religião, não sei, deixa nos comentários abaixo, se você crê. E esse sino bateu na minha cabeça 3 vezes assim, e eu ouvi uma voz que me falou, que foi a voz do Espírito de Deus. A voz falou assim, essa cidade atrai pessoas do mundo todo pela beleza e pela cultura. Aí, de repente, apareceu um guarda com a arma apontada para mim, para a criança, para as pessoas que estavam conosco. E ele queria atirar na gente, simplesmente pelo prazer de matar. E eu fiquei assim, impactada com aquela arma apontada para mim. E a criança pediu para ele, implorou, falou assim, por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. E ele desistiu, abaixou a arma e a gente teve a chance de fugir dali. E a gente fugiu num ônibus, entrou num ônibus. E quando eu entrei nesse ônibus, eu vi muitos corpos estendidos no chão, de traficantes, de bandido. E as pessoas implorando para o motorista parar. E o motorista desviava daqueles corpos com muita dificuldade, correndo muito com esse ônibus e não podia parar para a gente não morrer ali. E a gente descia em outra comunidade e eu pensava assim, agora a gente está seguro, uma paz. Quando a gente descia numa outra comunidade, era uma paz igual no início da primeira. E eu pensei que estava segura, eu falei, agora a gente está segura aqui. E atrás de mim tinha pessoas que me acompanhavam, né? Me seguiam assim, como se eu fosse líder daquele grupo. Aí aquela paz, aí de repente eu olhei assim e vi tendas, muitas tendas assim, construídas no chão de pessoas que passavam fome, necessidade.
E a Bíblia fala, né? Tudo isso que eu estou contando está no livro de Mateus 24. A Bíblia fala que haverá falar de guerras, rumores de guerras, fomes, né? Pestes, terremotos. É necessário que tudo isso aconteça e é o princípio das dores. Aí quando eu me dei por conta, eu ouvia de novo os tiros, e a gente se via novamente em outra guerra, em outra comunidade do Rio de Janeiro. Então, tava tendo muita guerra, muita guerra. E aí veio o desespero e eu me vi sem saída ali, sem saída no meio daquela guerra. E eu tava arrebatada em espírito, então é como se eu tivesse lá, o meu corpo tivesse lá, o meu espírito tava lá. E eu tive muito desespero naquele momento. E como eu vi que não tinha mais para onde fugir, que a gente ia ser baleado, eu estendi a mão e falei assim: Senhor, envia um anjo, Pai, para que nós passemos. E quando eu estava assim com a mão estendida, com o olho fechado ainda, aí eu ouvi um barulho sinistro, inesquecível. Aí eu abri o olho assim, e quando eu abri o olho, eu pude ver a orla toda assim da praia, assim, as casas pequenas, né, das comunidades, não tinha prédio, era tudo muito pequeno, as construções pequenas de barracos. Aí eu vi a areia, eu vi de ponta a ponta assim, como se fosse uma cidade inteira, o mar vindo. Aí eu vi o tsunami vindo ao nosso encontro e aquele barulho tenebroso assim, o barulho é mais assustador do que a própria morte. E quando eu vi aquilo, eu olhei assim para o meu lado e uma ponte se materializou. Aí eu pensei, eu vou subir na ponte, é a única salvação. E eu creio que essa ponte é Jesus. A ponte é Jesus. Jesus é a ponte entre o homem. Ele é o nosso intercessor. Ele é o que intervém, ele é o nosso advogado, ele é a ponte. E eu pensei, eu falei, eu vou subir na ponte que eu vou ser salva. Mas aí o barulho foi tão assustador que eu voltei desse arrebatamento de espírito e eu deitei no meu próprio corpo, assim, na minha cama. E quando eu deitei no meu próprio corpo, que eu tava voltando no meu corpo, um carro passou na janela do meu quarto, que a minha casa era bem próxima da rua. E eu percebi que o barulho do carro era algo totalmente estranho para mim, diferente, porque eu tava no mundo espiritual e lá não existe essas coisas. Lá não existe. E quando eu ouvi o barulho do carro, eu percebi que eu não estava aqui na Terra, que eu estava em outro lugar, que eu vim de outro lugar. E nesse momento passou vários pássaros voando sobre a minha casa assim, e isso me trouxe muita angústia. Porque bem na hora que eu acordei, os pássaros passou assim, em tom de desespero mesmo, voando sobre a minha casa. E eu vejo isso como uma premonição, porque os animais avisam, né, quando vai ter um desastre natural. Então, aí Deus me deu uma ordem, ele falou, escreve tudo isso e prega essa palavra. Fala do meu amor e fala que eu estou às portas e eu quero salvar. Eu quero salvar. E de lá pra cá minha vida foi de fato transformada por esse Deus, porque eu vi as pessoas ali dormindo espiritualmente, sabe? E quando eu voltei desse arrebatamento de espírito, quando eu acordei, assim, no susto do barulho do mar, eu tive um milímetro de segundo de alegria, assim, muito grande, assim, uma alegria que não tem explicação, de transbordar o espírito, porque eu sabia que Jesus estava voltando e eu estava salva naquele momento, naquele dia. Hoje é outra história. Deus manda a gente se arrepender todos os dias. E naquele momento eu estava salva, então veio uma alegria assim imensa, mas por um segundo ou menos do que isso. E de repente veio uma tristeza, mas uma tristeza profunda na alma. Porque eu sabia que muita gente ia ficar, muita gente ia perder a salvação, ia morrer sem Jesus, porque a volta de Cristo nada mais é do que a gente partir daqui sem Ele. Para quem partiu, é como se já fosse a volta de Jesus, porque a chance é essa, é agora. De se arrepender, a chance agora é essa aqui. Que a gente está aqui, você está aí assistindo agora esse vídeo. Você pode, nesse momento, se arrepender ou não. Ele dá essa chance agora de arrependimento, todos os dias. Então eu quero deixar essa experiência que eu tive com Deus, debaixo da razão, não da emoção.
Porque eu chorei muito na época, eu me converti e Deus transformou minha vida. Hoje eu vivo uma vida debaixo da misericórdia de Deus, debaixo de arrependimento. A gente tem que se arrepender todos os dias. E eu quero enfatizar, como esse meu canal fala de vida sentimental, então eu quero enfatizar o que mais me deixou triste do que eu vi naquele vídeo, que foi os homossexuais casados dormindo ali. Eu não tenho nada contra mesmo, muito pelo contrário. O melhor amigo que eu tenho, que eu tive, que eu considero até hoje, foi gay. Ele é gay e eu amo muito ele, ele é como se fosse um irmão meu, na verdade, como se fosse uma pessoa da minha família. Mas eu vi, assim, a ira de Deus sobre tudo isso, sabe? Sobre o fato de ter liberado o casamento gay. Porque a Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 3, se eu não me engano, fala que os homens não se contentaram com o pecado e publicaram o seu pecado. Né? A Bíblia fala, eles não se contentaram em pecar e agora decidiram publicar e registrar o pecado. Né? Então, isso daí para mim foi muito, muito pesado. E quando o mar vinha, ele vinha como a ira de Deus. Né? Eu vou só ler Isso que eu vi foi a abertura do 6º selo do Apocalipse. Foi a abertura do 6º selo do Apocalipse que eu vi. Depois Deus confirmou de várias formas que, se eu for falar, não vai caber no vídeo, né? Você tem que crer. E fala assim, na abertura do 6º selo do Apocalipse: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? Então eu via aquele mar. Quando eu vi o mar era a ira de Deus. Eu sabia que o mar vinha como a ira do Senhor, porque ele não queria destruir, matar ninguém. Ele queria apenas cessar aquela guerra. E ele queria cessar, despertar daquele sono profundo que as pessoas estavam ali. E a única forma que ele encontrou para cessar a guerra e despertar o povo dele foi através desse desastre natural, onde muitas almas iriam se perder. Só que perto do universo, para Deus era pouco aquilo ali que eu via, né? Uma cidade, uma nação pode ser destruída sim para salvar o globo terrestre, pode sim. Então eu quero que vocês fiquem com esse testemunho e que vocês considerem isso, né? Considera a palavra de Deus. Tudo isso que ele me mostrou veio da palavra, não veio da minha mente, do meu coração, nem nada. Né? E eu tenho essa fé racional, essa lucidez para falar. E eu creio que isso é muito importante. É muito importante porque Deus fala dessa forma. Deus, ele fala dessa forma. Deus, ele não fala gritando. Como que a Bíblia fala, né? Aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo, mas a mente fica infrutífera. Ai, não sei falar. Então, Deus fala de forma clara, racional, de uma forma que você possa ouvir direito e entender. Amém? Se eu estivesse aqui gritando, orando em línguas, talvez a pessoa poderia falar: eu creio que ela é profeta. Só que se você crê ou não crê, a minha parte estou fazendo. Minha consciência agora está lavada. Minha vida está lavada no sangue do Cordeiro, eu estou em paz. E a Bíblia fala do dever do atalaia. Deus manda eu falar, aquele que quer ouvir, ouça. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, vão saber que teve no meio deles um profeta, amém? Amém? Glória a Deus por isso, né? Que fique registrado para a eternidade esse testemunho. E a palavra de Deus não pode mudar, gente. Ele fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Mas que Deus nos guarde, nos proteja, coloque o arrependimento no nosso coração. Para honra e glória dele, a gente vai ser salvo. Basta acreditar que ele comprou a gente naquela cruz, a gente foi comprado ali por preço de sangue. Então ele tem autoridade, tanto para dar vida como para matar, para fazer o que ele quer. Né? E toda a honra e toda a glória seja dada para ele de qualquer forma, amém?
Glória a Deus por isso.